A vida é complexa e variada, mas tem um componente comum: o DNA. Molécula presente em todos os seres vivos. O DNA contém mensagens genéticas essenciais para o desenvolvimento e a manutenção de cada espécie. Grande parte do DNA presente nos seres vivos atuais é idêntica aos dos mais antigos seres que já habitaram a Terra. Em função dessa origem comum, estamos ligados a répteis, peixes, plantas e até bactérias. Todas as células de um organismo possuem cópias de DNA. A maior parte do DNA se localiza no núcleo das células. Dentro do núcleo estão os cromossomos, organizados em pares. Entre as espécies, o número de pares de cromossomos varia. Humanos possuem 23 pares. O DNA é uma molécula em forma de dupla hélice que contém informações genéticas. Elas codificam diferentes mensagens, conforme a ordem de suas bases químicas, representadas pelas letras A, T, C e G. Os segmentos de DNA que possuem uma sequência específica de bases para a síntese de proteínas são chamadas genes. Os genes são responsáveis pelas funções e características de um organismo. O material genético de um ser vivo é denominado genoma e contém um manual de instruções para sua formação, funcionamento e reprodução. O DNA humano é constituído por cerca de 3 bilhões de bases químicas. E cerca de 99,9% das sequências de bases são similares em todas as pessoas. As pequenas diferenças são responsáveis por variações nas características dos indivíduos e nos tornam diferentes uns dos outros. Cada fita da dupla hélice do DNA serve como molde para duplicar a sequência de bases. Ao se dividir, cada célula gera 2 células idênticas à original. Desse modo, as características da espécie são transmitidas de uma geração à outra. Quando o DNA de 2 células é combinado, como na reprodução humana, os descendentes herdam informações genéticas de cada um de seus pais. A descoberta da dupla hélice do DNA permitiu finalmente entender como as informações responsáveis por essas características são transmitidas e como elas variam. Muitas das nossas características, como comportamento, dependem da interação entre o genoma e o meio que o cerca. Mesmo as formas mais simples de vida podem se diferenciar ao longo de gerações em resposta a mudanças no ambiente. Mesmo sem conhecer o DNA, há séculos a humanidade já manipulava as espécies, selecionando indivíduos com características relevantes para a produção ou consumo. Hoje, a alteração do DNA em laboratórios permite uma intervenção direta no material genético, criando variações inéditas de vida. Mas apenas começamos a entender o DNA. Existem longas sequências de bases que não participam da produção de proteínas e que por isso já foram consideradas inúteis. Mas muitas de suas funções ainda não foram decifradas. Porque ainda temos muito o que pesquisar a esse respeito, há quem se preocupe com o uso de organismos geneticamente modificados. Conseguiremos no futuro curar doenças mortais apenas pela manipulação dos genes? Empresas e governos terão acesso ao nosso material genético? Desenharemos o DNA dos nossos filhos? Novas pesquisas revelam descobertas a cada dia e o debate sobre os limites para a alteração genética apenas começou. Uma coisa é certa: a biotecnologia, ciência que estuda como aplicar os novos conhecimentos em benefício da sociedade, tornou-se uma das áreas de pesquisa mais desafiantes do século XXI.